no Então, a gente está hoje na nossa atividade do dia 8 de junho de 2024. Nosso trabalho hoje para a nossa tarde é com mandalas terapêuticos, né, do nosso grupo, desse laboratório de estudos e desenvolvimento dos estados da consciência, que todos são muito bem-vindos e todos que estão presentes aqui nesta sala autorizam, previamente falando, tanto a veiculação de suas imagens como de suas falas para todas as redes sociais onde esses vídeos são disponibilizados, né? Nas páginas tanto no Instagram, no Facebook, na nossa rede lá no YouTube, porque a nossa proposta inicial de trabalho é sempre poder trabalhar a chance de reflexões. Nós não temos nunca o objetivo de encerrar todos os campos de atuação da psicologia transpessoal, do trabalho de mandalas terapêuticos, mas é uma oportunidade de nós estarmos em encontro, mesmo que virtual nesse momento, mas a chance de nós podermos estar refletindo a respeito dos estados de consciência e, mais especificamente, falando na tarde de hoje, com o trabalho de mandalas terapêuticos. Como nós sempre começamos as nossas atividades, porque cada um de nós está vindo de uma área específica, de um dia com outras atividades, com consciências que chamavam a nossa atenção para aquelas realidades. E nós vamos nos preparar para aquilo que nós vamos fazer neste momento. Então, sempre com um exercício de centração, de uma meditação, onde a centração e a respiração para o aqui e agora nos coloca conectados com a nossa verdadeira responsabilidade daquilo que somos e com que estamos nesse momento. Então, nós começamos sempre prestando atenção na nossa respiração. Só prestando atenção, não precisa modificar absolutamente nada. Observar como você está se sentindo aqui agora. Todos nós somos seres que respira não só pelo aspecto de todo o sistema respiratório, onde começa pelas narinas e vai até os pulmões e voltando, mas nós temos um órgão no nosso organismo, que é a nossa pele, que também faz um processo de respiração, de troca de fluidos e de energia com o meio onde nós estamos localizados aqui agora. Então, nós vamos observando o ato de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar, no seu ritmo e no seu tempo. Não tem um jeito certo, adequado, é respeitando apenas este mecanismo. A inspiração, uma pequena pausa. A expiração, uma pequena pausa. E a volta à inspiração. Observa onde estão os seus pensamentos ou a sua mente pensante aqui agora. Onde ela está depositada? Nós estamos atentos àquilo que nós estamos fazendo neste momento, nos trazendo a atenção concentrada para o aqui e agora, ou ainda existem partes sutis do nosso ser que se encontram em qualquer outro lugar que não seja o aqui e agora. E se existir alguma parte sua, minha, individual de cada um de nós que esteja vinculado a qualquer coisa que não seja este trabalho que estamos realizando na tarde de hoje, você observa essa parte sua ligada a esta área, a esta situação e questiona se essa parte pode ser trazida para a inteireza do seu ser, para compor o seu ser na inteireza do aqui e agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Observa como você vai se sentindo. Lembrando que o ato de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar
Já é um processo de mandala viva, porque cada um de nós é um micro mandala dentro do macro mandala. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Presta atenção nos seus pés, centrados, focados no aqui e agora. Presta atenção nas pernas, passando pelos joelhos, as coxas, os quadris, o tronco como um todo, as vísceras e os órgãos internos. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Sinta os ombros, os braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos e dedos. Vai se observando. Tá tudo certo. Sinta o pescoço, cabeça, couro cabeludo, testa, sobrancelhas e os olhos, maxilar e mandíbula. Inspirando e expirando, trazendo para este momento o como eu me sinto aqui e agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Presta atenção no seu ser neste momento. Como nós vamos trabalhar a análise e interpretação de mandalas numa visão analítica, sintética, transpessoal e consciencial. Quando eu olho para este título, para este tema do encontro da tarde de hoje, o que isso desperta em mim? Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Se observa, se sente. Perceba-se onde você se encontra neste momento, no seu ambiente, sentindo a temperatura do espaço onde você se encontra aqui agora, em contato com o seu corpo físico, com a energia mais grosseira, mais densa que compõe o seu ser aqui agora. O contato com a cadeira, com a poltrona, com o sofá, seja o lugar onde você esteja sentado aí agora. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Presta atenção mais uma vez na sua respiração e devagar, no seu ritmo e no seu tempo, sempre se respeitando. Você, lembrando, é o ser mais importante que existe para si mesmo aqui e agora. Não tem nada mais importante do que você aqui agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. E devagar, no seu ritmo, no seu tempo, vai abrindo os olhos, se trazendo consciente e concentrado para o aqui e agora. Bem devagar.
deixando os globos oculares o mais relaxados possíveis, permitindo que o que quer ser visto por você neste momento seja visto aqui agora. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Vai se observando, se sentindo, voltando para o aqui e agora, bem devagar, no seu ritmo, no seu processo, sempre se respeitando. Tá tudo certo, do jeito que está e que é. Como nós lidamos com a abordagem transpessoal, o que está além da pessoa, e sempre lembrando o objeto de estudo da psicologia transpessoal é a consciência unitiva, o universo. E esta psicologia, ela tem como ferramentas técnicas a chance de poder trabalhar os nossos estados conscienciais enquanto indivíduos aqui agora, para que nós possamos permitir, carinhosamente falando, que a consciência unitiva possa fluir através de nós, da melhor forma e de maneira mais sincrônica que isto for permitido. Tudo depende dos estados de consciência que nós mais frequentemente habitamos no nosso dia a dia. E quando nós pensamos em mandalas, só para começar a nossa tarde de hoje, o mandala é uma das técnicas projetiva, onde nós, carinhosamente falamos, conseguimos projetar, transmitir, realçar, trazer à luz da consciência, desculpe a redundância, qual é ou quais os estados de consciência que mais frequentemente eu habito e transito no meu dia a dia. Fazer mandala é uma oportunidade de poder colocar os aspectos em projeção numa folha, numa tela, numa caixa de areia, como se fala, é, construção de mandalas através de vitral ou mesmo de mosaico. Depende do material que a gente esteja trabalhando naquele momento. Uma construção com linhas, com pétalas de flores ou folhas. Mas isso, no bom sentido da palavra, nos traz a chance de poder trazer à luz da consciência os aspectos sombrios e os aspectos luminosos com N de navio que habitam o nosso ser para este momento. Então, a primeira oportunidade que eu gostaria de pedir para que nós refletíssemos juntos é que você pegue o seu mandala. Pode ser qualquer um que você tenha aí junto com você agora. Não é? Não tem problema nenhum. Pode ser o que você esteja mais frequentemente trabalhando, pode ser um que você tenha feito ao longo desses dias, né? Tá tudo certo. E você vai olhar para o seu mandala. Qual é a primeira coisa que você percebe que chama a sua atenção quando você entra em contato com esse mandala? Isso é muito importante, porque assim, fazendo de conta que eu não tenha visto, mesmo que seja o meu próprio mandala, aquele que eu mesmo produzi, né, assim, que eu esteja fazendo contato com ele a partir do momento que ele está pronto, eu vou olhar para ele como primeira impressão que ele transmite, não existe ainda as questões de ordem racional, lógica, do mundo ordinário de consciência, fazendo julgamento a respeito dele. Então, ele causa uma impressão. Impressão ele vai trazer para nossa mente, que está aberta, atenta e consciente aqui agora, numa atenção concentrada, porque nós acabamos de sair de um exercício de atenção concentrada inicial, ele vai imprimir na nossa mente, que está aberta para receber estas informações, aquilo que ele precisa transmitir para nós nesse momento. Então, a primeira impressão é importante que eu guarde isto junto com o mandala. E se eu não for escrever exatamente na folha que eu produzi o mandala, que aliás é até mais
como se fala, proveitoso que não façamos isso. Por quê? Porque daqui a alguns dias, quando a gente vai olhar para aquele mandala, aquelas observações que estão ali, elas passam a interferir. Então, quando nós brincamos com mandalas terapêuticos, a gente costuma fazer um caderninho de notas, né? Um lugar onde a gente possa anotar. Né? No pior das hipóteses, há lápis preto, grafite muito sutil atrás do desenho que você fez. Quando você tem um diário de bordo, onde você faz as suas anotações, você numerou o seu mandala. Então você vai pegar mandala número 3530. No dia 8 de junho de 2024, às 15h28, no nosso encontro virtual lá do Laboratório de Mandalas Terapêuticos, nesta reflexão, nesta tarde, foi pedido para que eu observasse qual é a primeira impressão que esse mandala me transmite. E aí eu vou registrar. A primeira impressão que o mandala 3500 e tanto me transmite é tal, sem julgamento, sem questionamento, sem análises ordinárias do estado de consciência. Apenas registre. A partir desse momento que você fez este registro, numa palavra, numa frase, num texto que você ali produziu nesse momento, isso vai começar a trazer para você aspectos que fazem você pensar junto com o seu sentimento a respeito desse material. O que é que tem ali? O que que eu preciso a partir disso? Esse mandala está me trazendo informações significativas daquilo que é o mais necessário para mim nesse momento. Então eu observo e eu posso fazer sim as anotações que eu julgo necessárias ou importantes para esse momento, para que eu consiga de alguma sorte poder ir lidando com a análise e com a interpretação do mandala. E ainda, carinhosamente falando, num plano analítico. Veja, nós estamos indo do mais superficial para o mais sutil. Então, nós estamos ainda num plano analítico. Eu posso observar a presença das cores mais significativas que se apresentam nesse mandala. Quais são as cores mais significativas que aparecem aí nesse mandala? Tem alguma cor ou um conjunto de cores que se repete, que é mais intenso, que se apresenta com mais presença, com mais intensidade? É só um exemplo. É só um exemplo, pode ser qualquer cor, ok? Olha, o meu mandala está bastante recheado de amarelo, por exemplo. Ok, tudo bem. Então você vai colocar essa observação aí para você, numa observação ainda analítica. E aí, quando você olha para a impressão primeira que o mandala te trouxe, casado com essa possibilidade, qual a cor ou o conjunto de cores que mais frequentemente habita este seu mandala, qual é a informação que isso te transmite nesse momento? E não fique preso ou presa, carinhosamente falando, ainda no aspecto do significado da cor. Nós estamos aprofundando, indo do nível mais ordinário, mais superficial de interpretação, para um nível mais profundo, mais sutil, mais contato com o self. O meu mandala aqui comigo, ele está carregado de amarelo. Por isso que eu estou usando isso como exemplo. O meu Vitor, tudo bem? Então eu vou olhar para esse amarelo, mais a impressão primeira que ele me produziu, e vejo o que é que na minha mente começa a se constelar, né? A partir do momento que eu observo isso. E aí eu vou fazer as anotações no meu diário com base a estas informações. E aí eu pergunto: alguma área do meu corpo como um todo, porque lembra, no exercício inicial da tarde de hoje, eu já sou um mandala vivo. Mesmo que um micro mandala dentro do macro mandala universo, mas eu já sou um mandala vivo. Então, alguma área do meu corpo percebe algo, sente algo? Se sente incomodado quando eu começo, de uma certa forma, a fazer a análise deste mandala?
De repente eu sinto uma pressão no peito, no cardíaco. Pode ser que eu sinta um formigamento na nuca. Ah, o dedinho do pé esquerdo, lá embaixo, que está apoiado no chão nesse momento, ele começou a dar sinal de vida. Eu nem estava percebendo ele, mas a partir do momento que eu fiz esta análise, eu consigo perceber isso nesse momento. Então, investigue isso com você. E faça essa anotação junto no diário de bordo, porque isso vai trazendo outras informações e argumentos para o seu trabalho com mandala. Em termos de sentimento, mudou algo? O que eu quero dizer com isso? Antes de eu começar o exercício da análise do mandala, eu estava de tal forma. Eu nem sei obrigatoriamente falando como é que eu estava me sentindo, mas eu estava sentindo X. Depois que eu comecei a análise do mandala, trouxe um sentimento Y. Ou continua aquele mesmo sentimento que eu estava percebendo, ampliado, ou não modificou nada, ou diminuiu aquele sentimento que eu estava antes da análise do mandala. Tudo isso é importante para que nós possamos fazer conexão com essa ferramenta. Outra coisa importante. A mente, esta mente aqui, esta que está aqui no mundo ordinário de consciência, que a gente diz que a mente está associada ao cérebro. É mentira, a mente não está aqui, a mente está aqui no cardio, tá? Já a ciência explicando isso. Mas a mente, esta associada aqui ao nosso cérebro, a mente que mente, né? Que produz pensamentos, ok? É assim, que está no corpo físico associado ao nosso cérebro, né? Faz pensar outras tantas coisas, me leva para imagens, para situações já vividas ou experimentadas nesta vida, se eu consigo me recordar, quando eu olho para esse mandala, me traz recordações, me traz cenas que talvez eu nem consiga dizer de onde são, indescritíveis para o estado de consciência ordinário, esse mais concreto que faz com que nós experimentemos o aqui e agora. Eu não consigo traduzir pelo nível ordinário. Eu vejo imagens, eu vejo cenas, eu vejo símbolos, tudo aqui dentro da mente, depois de olhar para esse meu mandala, mas eles não são colocados em palavras. Eu não consigo encontrar palavras nesse momento que traduzam esta experiência a partir deste mandala. Isso não é uma obrigação, é um questionamento, se existe isso. Porque aí, carinhosamente falando, pode já existir uma abertura, um portal, carinhosamente falando, porque não existe, tá? Mas em simbologia, de um estado de consciência para outros mais profundos. Quando eu começo a perceber, a sentir, a ver imagens, cenas, experimentar sensações que não são colocadas em palavras do mundo real, concreto, objetivo do qual eu vivencio aqui agora enquanto acordado, encarnado neste planeta, pode ser que eu já esteja mergulhando em camadas mais transpessoais ou mesmo perinatais. Vamos lembrar, as camadas perinatais são aquelas do período antes do meu nascimento nesta presente vida, até o momento do meu nascimento. As transpessoais envolvem as perinatais, mas as transpessoais também envolvem outros níveis de consciência. Eu conectado no espaço, além do tempo e do espaço aqui agora, viajante do tempo e do espaço, uma consciência capaz de viajar por vários tempos e por vários espaços. Ordem transpessoal. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. No sintético, olha para o seu mandala e tira o olhar dele.
É como se você levasse o seu rosto para ele com os olhos fechados, você abre e fecha os olhos. É como se fosse só uma microfotografia daquele momento, olhando para o seu mandala. Abre e fecha. Qual é a impressão que ficou aí agora? Pronto, obrigado. Pode abrir os olhos e registrar isso no seu diário de bordo. Esse é o sintético. Tem alguma coisa no seu mandala que é desconecto com aquilo que está aí no mandala no momento? Que parece que não faz sincronia com o mandala como um todo, que ressalta assim a- o chamar da sua consciência, a atenção da sua consciência para aquilo, que parece que não faz, não orna, como diz minha amiga do interior, parece que não orna com o todo. O que é que isso quer, precisa ou necessita de você? Às vezes, essa imagem, esse símbolo, essa cor, que parece que não faz conexão com um todo, pode ser a manifestação de um estado modificado de consciência, não obrigatoriamente só uma sombra psíquica. E nós aqui lembramos que a sombra não tem luz própria, então ela só é uma manifestação reflexiva de uma luz que está escondida, que não está ainda, como se fala, incorporada, empoderada em todo o seu ser. Mas esta coisa diferenciada aí, que chama a atenção do que está diferente do todo, ela também pode ser uma manifestação de outro estado de consciência, diferente do que aquele que no mais geral, desculpe o erro, tá, de construção da frase, no mais geral da construção do mandala, eu trabalhei no campo consciencial, num nível de consciência. E por alguns instantes, outros níveis mais sutis ou mais oprimidos de manifestação de consciência se manifestaram, e por conta disso, esse aspecto diferenciado foi projetado no mandala. Às vezes a gente se perde tentando entender o significado, o sentido do elemento que nos chama atenção, porque a gente fica tão preso dentro dele e a gente esquece de perceber o todo. O todo é o sintético. Eu bati o olho, eu percebi, acabou. Pode fechar os olhos e fazer outra coisa lá do outro lado. Se eu ficar na análise, o porquê do porquê, esmiuçando, escarafunchando cada elemento, cada símbolo do mandala, eu posso me perder nele. Porque além dele me trazer as informações que são significativas e importantes, não podemos nunca esquecer que o mandala, ele está carregado de energia, de emoção, de sentimento, de pensamento, das coisas que eu vivi, que eu estava atento enquanto eu estava vivendo-as, das coisas que eu vivi que eu não estava atento enquanto eu estava vivendo. Vamos dar um exemplo? Passei por uma rua hoje, todo mundo viveu isso, tá? De alguma forma. Passou por algum cômodo da casa, tal, não sei o quê, que você não prestou atenção nas coisas que estavam ali. Mas o seu nível mais sutil de consciência sabe exatamente tudo, no lugar certo, na hora certa, no momento certo, cada coisa, como era a figura, o que estava acontecendo, né? Se caiu um objeto, se não caiu, se tinha uma pessoa negra, uma pessoa branca, uma pessoa amarela passando do meu lado, se ela estava vestida, se ela estava tá tudo ali registrado. O nível mais sutil de consciência consegue captar isso. O Freud, carinhosamente falando, porque foi até onde ele conseguiu chegar no momento da vida dele neste planeta, como o Dr. Sigmund Freud, tudo bem? É assim, ele aspectou dois campos de cartografia de consciência: o consciente e o inconsciente. Ele chamou assim. E ele já deu um baita de um avanço para o processo de manifestação consciencial. O que que é o consciente? O consciente é aquilo que está aqui agora, que eu percebo, que está na minha frente.
Quem está aqui na minha telinha primeiro é a Lise, que está aparecendo aqui para mim. Então, eu estou vendo que o óculos dela tem tons avermelhados, que o cabelo dela está preso, que ela está com uma blusa escura, que há livros e há retratos ali no background da estante dela, no consultório onde ela está ali sentada nessa tarde, e está tudo certo. Agora, o fato de eu estar percebendo ela como objeto central de atenção nesse momento, porque é o que o sistema que a gente está utilizando faz com que ela apareça para mim no primeiro plano, não significa que eu não consiga perceber a Rita e a Kelly que estão ali atrás, ou eu mesmo que estou ali projetado também na minha fotografia. Então, o nível mais sutil de consciência dentro de mim é capaz de poder perceber. E se eu fosse levado num trabalho de consciência, de modificações de consciência, de campo consciencial, para poder estar em contato com aquele nível sutil de consciência, a Lise falaria para mim assim: descreve para mim a Rita, e eu descreveria exatamente tudo que está acontecendo, do jeito como ela está, né, como que é o background lá da sala dela, e assim sucessivamente, do mesmo jeito com a Kelly, do mesmo jeito comigo mesmo, na imagem que está projetada ali nesse sistema. Então, se nós traduzirmos essa explicação para o mandala também está sendo visto e analisado dessa maneira. Aquilo que mais chama a atenção, que pode ser no nível ordinário de consciência e pode ser no nível sutilizado. Só que se eu quiser analisar, esmiuçar, escarafunchar aqueles elementos, a cor, o traçado, a pressão do giz, se estava forte, se não estava, composto com o quê, paralelo com o quê, né? Que assim, aquela cor da conexão para que outra coisa, que pensamento surgiu naquele momento, eu posso me perder nas camadas psicoenergéticas desta investigação. O Léo Matos, né, como já falamos bastante a respeito dele, é assim, ele dizia, um problema feito, organizado dentro de uma camada, de um nível de consciência, obrigatoriamente não será resolvido no mesmo campo de consciência que ele foi criado. Eu preciso modificar o nível de consciência ou oprimir, colocar ele mais oprimido do que aquele que foi feito e fica mais difícil lidar porque faltam elementos daquela outra camada que vem em seguida, que é maior do que esta que eu estou oprimindo, ou eu vou sutilizar, eu vou tornar o campo de consciência mais sutil do que aquele que eu produzi o problema, e aí eu tenho condições de enxergar o problema por si só. Há na física, carinhosamente falando, com aquela brincadeira de sentar embaixo da árvore de uma macieira e perceber a maçã caindo, e aí foi feita a teoria da relatividade, né? Mas é assim, da gravidade, melhor dizendo, mas é só um passo dela, porque ali ficou bem concreto e objetivo que todas as coisas eram atraídas para a Terra. Né? Se elas estavam penduradas ou não, quando elas se desprendessem, ou se eu estivesse segurando uma bola na minha mão e eu soltasse, ela sairia atraída para a Terra, porque a massa da Terra é maior do que a massa daquele objeto e tem forças ali que, de uma certa forma, atraem. Como foi que aquele físico conseguiu perceber isso? Que ele largou o laboratório dele e ele foi para a vida. E automaticamente o fato de abrir o campo consciencial para poder perceber coisas diferentes, até com base naquilo que ele estava buscando como objetivo, que ele queria saber se era verdade ou não, por exemplo, essa teoria da própria gravidade que ele estava observando, o que ele começou a perceber? Ele abriu o campo consciencial e se colocou ali embaixo da árvore. Só foi sentar embaixo da árvore. Talvez a consciência mais sutil que habitasse o ser dele naquele momento já sabia que ali ele poderia ter a resposta do que ele procurava. Mas no nível ordinário, ele só foi curtir estar debaixo da macieira. E aí ele olhou para a natureza. Quando caiu a maçã, ele falou: Olha, aí está a prova daquilo que eu estou testando. Mais uma das provas daquilo que eu estou testando no laboratório. Por que você está falando a respeito disso, Vitor? Porque não adianta você ficar 24 horas focado no seu mandala, achando que você vai descobrir coisas a seu respeito, porque você não vai. Por quê? Porque esta camada do nível mais ordinário, esta mais periférica que envolve o meu ser, ela mente, porque ela está aspectada a esta mente que está associada a esse cérebro, do pensamento. E tudo que a gente pensa é mentira. Como assim? Ué, gente, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu agora estou com sede. Vamos brincar assim. Eu estou com sede de tanto falar.
Aí eu sinto aquela água que eu bebo, lá do filtro, que delícia, aquele filtro de barro, lá no interior, a água toda purificada. Eu estou bebendo água? Não. Somente mente. Aí eu vou pegar a água que está aqui no copinho e vou beber. Isso fez de uma certa forma com que fosse aquela água. Mesmo que seja água que eu peguei daquele filtro que eu já preparei para poder trazer para cá, para essa sala, não é daquele momento que eu visualizei, olha, aquela água daquele filtro. Eu fui lá, eu peguei a água, eu me preparei para estar aqui e começar junto com vocês na tarde de hoje, e pelo menos a água não faltar. Tá, tudo bem. Só que eu voltar para aquela cena que foi vivenciada por mim naquele momento, não significa que isso esteja acontecendo no agora. Então, esta mente mente. 99% esta mente está mentindo. Mas já há estudos comprovando que no cardio, o coração, no bom sentido da palavra, este órgão que está aqui aspectado, ele tem muitas células neurológicas e que, de uma certa forma, é capaz de poder perceber o universo onde nós nos encontramos, isso no corpo físico falando, tá? Porque, gente, nossa consciência é independente do corpo físico. Hoje nós estamos aspectados a este corpão fito, vários corpos, e o final, o mais denso, o mais grosseiro, é esse corpo físico que está aqui agora. Então, o coração é um órgão palpável neste plano, que nós sabemos, né, que ele tem vida enquanto nós estamos vivos, porque a hora que nós deixarmos de existir, o coração também morreu, junto com todas as outras partes do nosso corpo físico. Mas, carinhosamente falando, e assim, ele tem várias células nervosas. E estas células fazem com que a mente flua, com que ele seja capaz de produzir energia como um dínamo e ao mesmo tempo, do mesmo jeito que ele produz esta energia é transmitida, ele capta a energia. Esta mente é a mais verdadeira. Mas essa não é verdadeira? Não, ela é. É que aqui ela é capaz de poder ir para frente e para trás. No estado tridimensional que nós nos encontramos aqui agora, né? Então eu posso pensar no futuro. Ah, amanhã é domingo, tá? O que que vai acontecer amanhã? Ah, são 3 e tanto da tarde. O que que vai acontecer às 5 da tarde? Nossa, hoje de manhã eu fiz tal coisa. Ah, eu almocei hoje uma salada. Tá, então a gente é capaz. São verdades. Mas verdades para, como se fala? Trânsito nesse estado de consciência dito ordinário. E por que que a gente está falando a respeito disso? Pega o seu mandala que está aí na sua frente agora, fecha os olhos e coloca ele em contato com o seu cardíaco. Coloca ele em contato com o seu cardíaco. Pega lá o mandala que você fez, pega o mandala, tá? E você coloca ele lá encostado no seu cardíaco. Coloca bem encostado, fecha os olhos. E presta atenção só na respiração. Só fica atento no ato de inspirar. Pausa. Expirar, pausa e voltar a inspirar. Você sente que o seu cardíaco está se abrindo nesse momento. E ele é capaz de perceber as energias que o seu mandala querem transmitir, informar para você aqui agora. Veja se muda alguma coisa, se acrescenta, se traz uma outra informação diferente, além daquelas que você já tinha na parte inicial analítica do nosso trabalho da tarde de hoje. É o mesmo mandala. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Só observando. Muito bem. Você pode voltar para o seu centro aqui agora. Observa se trouxe alguma informação para você a mais ou não, ou se é a mesma que você já sabia a seu respeito. Você pode colocar isso como informação do seu diário de bordo, se você quiser.
lembrando que não existe nada mais importante do que você mesmo para você. Aqui ninguém é mais importante que ninguém, mas cada um de nós é importante para si mesmo. Se eu não me coloco nesse lugar de valorização, e não tem nada a ver com estrutura egóica só ou ególatra, é no sentido de perceber que eu sou um laboratório consciencial de mim mesmo. Então, como é que eu posso me observar nesse momento? O único objetivo que nós temos em comum, o mais grosseiro, é o fato de nós estarmos aqui nesta sala na tarde de hoje para que nós possamos treinar esta experiência. Agora, tudo que é experiencial, experimentado, é seu e diz respeito a você. E isso é o mais importante, porque isso traz informações grosseiras, mais ordinárias e sutis a seu respeito, do como você lida com as suas habilidades aqui agora, quais são aquelas que estão dormentes e que você ainda nem percebeu que as possui. Qual é aquela que está gritando na sua frente nesse momento? Porque, sabe a historinha do GPS, recalculando a rota? Né? Toda vez que a gente está distante da nossa verdadeira essência, tem um GPS interno, a consciência mais sutil, o self, grita. Né, através da intuição, dizendo: olha, recalcula a rota, porque você está distante da sua verdadeira essência. E às vezes a gente fica brigando com aquilo, a gente quer tanto aquilo no mundo ordinário de manifestação de consciência que a gente esquece de observar que tem lá uma luz, né, interna, em analogia, em fantasia, porque não existe nada disso no concreto, tá? É assim dizendo: olha, presta atenção, estou aqui, olha, você está indo mais distante do seu self. E quais são as placas sinalizadoras, muitas vezes, quando a gente está bem ordinário, consciencialmente falando? O mandala mostra isso. Às vezes, lembra que eu brinquei lá em um momento passado? Pera, tem alguma coisa que destoa aí no seu mandala? E aí alguns de vocês disseram sim, tá. Então, esse elemento que destoa, ele pode ser tanto uma sombra psíquica, como ele pode ser o nível de consciência mais sutil te trazendo de volta para o eixo, ou pelo menos mostrando qual é o caminho que pode me levar de volta para o meu eixo, para o meu self. Olha que bacana isso. Que é que está bem no centro do seu desenho. Quando você olha para o seu mandala, analiticamente falando agora, tá? Você pegou o seu mandala, você olha para ele, o que está bem no centro do seu desenho? E o que está periférico? O que está no centro chama mais atenção do que está periférico, ou o que está mais periférico tem alguma coisa ali que chama mais atenção do que está no centro? É importante perceber isso também. O meu mandala se restringe ao círculo, ele ocupa todo o espaço do círculo, mesmo que o círculo não exista, que ele não apareça, que ele seja só no imaginário, ou ele sai para fora do círculo. Bi e tridimensionalmente falando, vamos lembrar o que que o círculo representa? A pele psíquica. É como se fosse o nosso corpo. A nossa consciência, ela não se limita única e exclusivamente até o espaço do nosso corpo físico. Através do pensamento e do sentimento, eu sou capaz de poder expandir e captar o que está acontecendo lá na China, por exemplo. Eu estou aqui no Brasil, mas eu posso captar o que está acontecendo na China, posso captar o que está acontecendo em Júpiter, posso captar aquilo que a minha consciência permitir, como se fala, a possibilidade de se deslocar, né, até aquele determinado local. Isso acontece porque nós estamos imersos na consciência unitiva, num fluido chamado fluido cósmico ou fluido universal. E esse fluido, carinhosamente falando, ele é condutor de energia. Para nós terrenos, terráqueos,
que estamos aqui agora, né? Desculpe, falei um erro, cometi um erro, tá? Terráqueos que estamos aqui agora, nós, de uma certa forma, temos condições de captar estas energias com mais intensidade. Não significa que a gente as perceba o tempo inteiro. Por quê? Porque o corpo está denso. Então, o fato de destas energias tocarem primeiro o nosso corpo físico, elas atingem a nossa essência, que está lá dentro, guardada dentro desse corpo físico. Mas por passar por esse corpo físico, faz com que a gente sinta calafrio, arrepios, tenha uma pressão no corpo ou não, uma relaxação. Cada um vai experimentar alguma coisa diferente nesse sentido. Então, o que está acontecendo lá em Júpiter, por exemplo, o que está acontecendo sei lá, em Sirius, por exemplo, tudo bem? Numa outra galáxia, num outro universo, nós podemos, de uma certa forma, estar captando através das nossas consciências. Tanto esta mente que pensa, ordinária aqui agora, neste grau de evolução que nos encontramos, como esta, que é a mesma, tá? É a mesma, a mente é a mesma, mas aspectada ao cardio, ao core, que nos permite a possibilidade de sentir. Até aqui, alguma dúvida? Que eu vou aprofundar, vai ficar mais difícil, mas eu vou aprofundar. Quem quer perguntar, falar, compartilhar qualquer coisa que esteja sentindo, percebendo nesse momento, é importante. Eu quero falar, professor. Claro, fala, Lizzie. Então, esse mandala que eu estou analisando hoje, eu não tinha visto aspectos que eu vi agora, né? E, por algum motivo, eu não anotei quando eu fiz. Então, eu não estou lembrando, não estou conseguindo achar o vínculo. E isso está me incomodando. Porque eu quero saber quando que eu fiz, por que que eu fiz, que horas que eu fiz. Olha só, né? Aí eu fiquei pensando, refletindo sobre o que você falou, da mente e mente, né? Que diferença faz? Nenhuma. Não faz diferença nenhuma para saber quando foi feito, né? Que Não, horas foi feito, por que foi feito. não sei. Por que para você é É. importante Pois isso? é, então, Não aí é joga que, fora, não joga aí, fora essa aí é que informação. eu tô indo, porque aí o aspecto que eu verifiquei aqui é que as mãos que eu desenhei dois pares de mãos, vou mostrar aqui para vocês. Uhum, uhum, uhum. Então, tem um par de mão dentro do coraçãozinho e um par de mão fora do coraçãozinho. E todas as mãos não têm 5 dedos, tem 4 dedos. E aí, quando eu abri aqui para aula, eu falei, esse eu vou, né? Aí você falou, pega um mandala que você tenha, tal. Eu peguei ali, tem um monte de caderno, falei, vou fazer esse daqui, né? E eu falei assim para mim mesma, qual parte de mim que precisa tá certo, que precisa estar correto, os 5 pares, né? Eu tenho 5 dedos, mas eu desenhei 4 dedos e eu deveria, talvez, não me importar. E essa semana, essas semanas agora, essas duas últimas principalmente, o controle veio muito bater na minha porta. O sofrimento do controle de coisas incontroláveis, né? E eu atenta a isso, né? Pensei assim que sofrimento desnecessário quando você tem um controle, que você deseja um controle, que você precisa de algo que você não consegue controlar, né? E aí agora eu acho que, olhando para ele, a questão dos 4 dedos existirem me incomoda, por, talvez pelo fato de que, como você falou, qual que é a sombra que está ali, né? Eu acho que me demonstra que tudo bem eu desenho um mandala com 4 dedos, porque eu sei que eu tenho 5, mas que eu não estou controlando. Na hora que eu desenhei, necessariamente, eu não contei quantos dedos tinha ali, né? E aí, a pergunta mais assim que eu te faço é, na verdade, não é uma pergunta, né? É uma frase, na verdade, no sentido de quando nós estamos sem pensar, nesse caso, dos 4 dedos, né? Eu não estou pensando nos 4 dedos, mas eu desenhei 4 dedos ali. E eu entendo que eu estava do momento de desenhar o mandala ali, né? Naquela, sem preocupação, digamos, com isso. E por que que isso vem depois, será? Por que que essa preocupação, né? Se eu estava no estado de relaxamento, de presença, peguei as cores, desenhei, tá, tá, tá.
Fiz ali, me senti bem, fechei o caderno e fui embora, né? Eu fiz um, né? E ao analisar, ou nós todos que analisamos, né? Vamos querer o aspecto técnico, porque tem quatro, porque tem não sei o quê. A gente vai querer ir para esse lado que eu estou chamando agora, eu, Lise, de controle, né? Eu quero esmiuçar por que que eu desenhei quatro em vez de cinco. Que coisa é essa, né? E aí, só que só agora, né? Depois de um certo tempo, por que que a nossa mente não diz, ei, tu tá desenhando quatro dedos, minha filha? Entendeu? Que briga é essa aí? Então, mas você consegue perceber no bom sentido que é assim, quais são os quatro dedos que aparecem ali? Ao invés de você É, olhar para o que falta, quais os quatro que dão a sensação de que estão ali representados no eu acho que mandala? falta esses aqui. Muito bem. O que que esse dedo aí, carinhosamente, faz o gesto de novo, vai, vai. Então, o que que esse dedo, carinhosamente falando, faz, Vai ficar gravado, meu Deus do céu. então, e público, tá? Até, né? Tá. Mas assim, o que que esse dedo, carinhosamente falando, ele determina que a gente faça? Então, vamos lá, ó. Primeira impressão, vamos para o mais grosseiro. O que Tá, que esse dedo significa? Vai se, tudo bem? sim. Isso, tá? Perfeito. Bom, então assim, Eu não uso isso aqui, né? Mas eu entendo o que que é. mas assim, será que talvez não falte? É só uma pergunta. Mais vezes vai se? Pode ser. E não sei nem se obrigatoriamente para o outro, tá, Lizzie? Pode ser para as próprias coisas do tipo, mandala, foi quatro dedos? Vai se, tudo bem, é Aham, isso, tá? aham. É assim, ó. Né? Por que que tem que ser a coisa tão bonitinha que não pode permitir a possibilidade do tipo, relaxa, sabe? Isso, Não pega no meu né? pé, deixa ser. Porque Isso. daí, ó, Ah, veja, se eu tivesse feito um erro, o do meio também teria cinco, também tem quatro. Então então. aqui tem quatro e aqui tem quatro. Então não foi uma coisa assim, tipo, Aleatória. errei uma mãozinha. Então, Não é? o inconsciente manifestou isso. Tá. Então, vamos observar uma coisa que é assim, tá? Talvez a função dos outros quatro dedos que aparecem aí, tirando esse, tudo bem, é Tá, assim, de uma certa forma estejam aí, ok, é visível para mim. Qual é a função deste dedo, ou quais as funções deste outro dedo que está faltando, que eu não quero assumir? sim. Uhum. Então, veja, o que a gente estava brincando, eu estou aproveitando a oportunidade, e não é falando de você só, tá? Mas é Não, sim. aproveitando o exemplo que você trouxe para a gente poder. Como é que a gente traduz isso para a nossa realidade? Espera aí, se eu ficar no aspecto sombrio, eu vou dizer, meu Deus, olha lá, mas eu conscientemente falando, eu sei que uma mão humana tem cinco dedos, como pode ser quatro? E olha, duas vezes aconteceu isso. Aham. Então assim, né, tanto as internas como as externas, elas representam isso. Então, eu devo estar louca, olha, papapá, etc. A gente fica no patológico da situação. Uhum. Tudo Uhum. bem? Não, vamos observar esta sombra, porque que está sombrio, porque, nossa, um humano, naturalmente falando, né, com toda uma organização fisiológica e anatômica adequada, tem cinco dedos em cada mão. Pelo menos até o presente momento. Tudo Ok. bem? Então a gente, Uhum. tá bom, tudo bem, ótimo. Mas quando esse dedo não aparece nos dois pares, porque assim, ó, não é numa mão só, é quatro vezes, porque é Quatro duas vezes. vezes na direita e duas vezes na esquerda. Então era de caso pensado. Podia dizer assim, não, quem fez, fez pensando em quatro dedos em cada mão o tempo inteiro. A pessoa sabia disso. Sabia mesmo, mas o que em você sabia? Seu estado mais sutil de consciência. É isso mesmo que eu queria e tentar entender, porque se eu tivesse no estado, se eu não tivesse no estado de consciência, como é que eu posso dizer assim, mais Sutil. terreno? Hã? Terreno, mais ordinário? Mais ordinário, eu teria desenhado cinco, certo? Se você tivesse no ordinário, sim, sim. Então, e isso significa vamos dizer assim, é uma comprovação de que eu deixei o estado do controle para baixo nesse momento e desenhei o que quis, Isso. certo? O que o O que, inconsciente o que precisava. inconsciente precisava. Uhum. Porque Tá. se eu estivesse brigando lá naquele momento, eu estaria saindo desse estado, digamos, mais elevado, não sei se posso usar essa expressão, né? Para um apagado e talvez falar, ó, tá faltando um dedo aqui e vai lá e faz outro dedo, certo?
sim, sim. Então, isso me deixou assim, agora, assim, me deixou assim muito certa do trabalho que a mandala faz, né? Em mim eu percebi, eu trato isso com os meus pacientes, mas em mim eu percebi, porque se eu tiver me querendo burlar, não vai acontecer isso, né? Não é Então, possível. assim, foi uma surpresa muito grande e justamente eu não desenhei essa mandala há pouco tempo, já faz mais de uns deve fazer mais uns 15 a 20 dias, mas a partir desses dias o controle veio batendo muito forte com coisas, né? Então, quando eu olho agora o dedo faltando, me remete a um controle. Qual Que é eu, a habilidade que você não precisa responder isso em público, Uhum, tá? Mas é bom saber. Qual é a habilidade que existe no meu ser que já existe e que eu falo, não, tem que negar, não pode, papapá, etc e tal. pois é. Será que eu aceito o controle como controle? Gente, tem momentos que é bom ter controle. Sim, sim. Será que eu aceito isso? Eu luto tanto contra que, de uma certa forma, até os momentos que são, aspas, ditos sadios, saudáveis da manifestação dele, também não podem se manifestar e entra para a sombra. É, isso mesmo. Uhum, Então, mas o controle não pode ser bom? Um controle e organização. sim. Ó, hoje, sei lá, né? A gente se organizou para poder estar aqui agora, tudo bem? Pode acontecer outras coisas e pode fazer com que a gente não esteja aqui agora? Pode. Sim. Mas pela organização é isso que vai acontecer. Dependendo dos imprevistos, como se fala, da oportunidade que a gente dá para este não controle nosso, desta mente aqui, tudo bem? Isso, dessa mente, exatamente. Permita que as coisas aconteçam, a gente vai transformando o caminho, vai indo por aqui ou por ali. Quanto mais controle eu for, não, tem que ser assim, só pode ser desse jeito, não quero meu Uhum, nome escrito dessa forma, tem que ir lá, tem que corrigir, não quero em branco, quero em amarelo. uhum, Bom, a gente pode, o sistema permite isso, permite, mas é assim, é um controle desta mente que está aspectada pelo nível de consciência que nós mais frequentemente transitamos. As camadas mais ordinárias, mais terrenas, vai fazer com que a gente passe por cima daquilo que de verdade precisa ser, que é o self. uhum. Porque, assim, levanta suas mãos. 5 dedos em cada mão, desculpa, amor. Sim. Ou só eu que estou enxergando isso? Todo mundo está vendo? Cinco. Não, Tá, você tenho também, sim. você também? Então, veja Sim. uma coisa que é assim. Tudo bem, algum nível seu de consciência quis dizer algo em relação a E dizer isso. algo. Uhum. E é isso que assim, quando eu bato o olho agora, né? Quando eu peguei, eu falei, gente, essa mandala tem 4 dedos, né? Eu não tinha percebido, juro, assim, eu não tinha, quando eu fiz ela, nada disso que eu tô falando aqui me chamou a atenção, nada. Nem o cuidado, que foi o que eu senti, né? A mãozinha assim, eu senti assim, que me emana cuidado, que tem o meu coração ali. Me dá a impressão que eu repliquei o centro para a borda, que foi o mesmo gesto, né? Da mão segurando uma bolinha ali amarela, e depois assim. Então, assim, tudo isso eu não vi quando eu fiz. É isso que eu quis trazer, né? Que aí passa o tempo, as coisas se modificam e a gente tem um estado de consciência diferente. No meu caso aqui, entrou decepções com o controle. Acho que essa palavra resume bem, assim, questões de que coisas que a gente quer fazer e não é você que pode controlar e você tem que lidar com aquilo, né? Então, assim, esse cuidado. E a hora que eu botei no coração, me veio um alento, assim, do amarelo. Parece que o amarelo entrou no meu coração, né? Então, assim, tá tudo certo, mas esse estado de consciência que eu vejo não é o mesmo estado de consciência que a fez. Tá, e isso te causa o quê? Não, bem tranquilo. Tá, Até a surpresa boa nesse sentido, né? De que eu não quis desenhar a mão como ela é, porque eu não estava racionalizando uma mãozinha, sim, sim, certo? E é sim. isso que a gente quer quando desenha mandala, a gente quer que a pessoa faça isso. Esquece se tá certo, se tá errado, se tá bonito, se tá feio, né? A gente Cui- gostaria.
Cui- Gostaria. Cuidado com controle, cuidado com controle. Não, mas assim, o paciente vem para nós e fala, ah, mas tá feio, ah, mas tá, né? A gente dialoga sobre isso. E nesse sentido, se eu tivesse, no caso, sendo paciente de mim mesma, né, o dedo ali não fez falta na Ah, hora que não. desenhou. Ah, não. Mas numa análise, agora falou, olha, tem alguma coisa aqui, né? Tu entende? Você quer uma coisa significativa que assim, é só uma brincadeira. Se você conseguisse pegar um elástico qualquer e colocar o dedo assim e viver uma semana, os dois, tá? É Viver uma semana assim, ver o que acontece. bem interessante, assim, pensar isso. Muito interessante. Sabe por quê? Porque a gente brincou lá com a primeira função dele, com todo o respeito, claro, a É, mais ordinária de manifestação, tudo bem, mas assim, ele tem outras funções. E talvez a ausência dele, ainda mais se ele tiver travado, porque ele continua existindo, mas eu travei ele para que ele não trabalhe, tudo bem? No contexto qual ele pode mais prejudicar e atrapalhar todo o outro sistema do que, na verdade, ajudar. Quando, carinhosamente falando, a gente pensar até em leis de trânsito, coisas do gênero, tá? Ah, é assim, como fica uma pessoa que de repente é assim, tá com um problema de não enxergar direito, parará. Então vai por um óculos que tem uma lente deturpada que não é adequada para aquela vista, para aquele olhar, um capacete de tal jeito, um peso no corpo que não é o peso que a pessoa de uma certa forma carrega e vai fazer ela, por exemplo, dirigir. O que você está fazendo nesse momento da análise com o seu mandala, em analogia, é a mesma coisa. uhum, uhum, Então, tá tudo certo. sim. Até aqui, tudo bem? Tudo bem, tudo Tá. ótimo. Agora existe uma outra questão importante para poder brincar, que é assim: o que aquele nível de consciência que produziu esse mandala quer precisa mostrar para mim naquele momento? Que não é só no momento que eu desenhei o mandala. Se eu conseguir acessar esse nível de consciência que eu produzi o mandala para no agora, talvez eu veja a resposta daquilo que o mandala precisa. Ou ir para um nível mais sutil ainda do que aquele que eu produzi o mandala. Tudo bem? Uhum. Eu acho que caiu fichas já. Que bom, que bom. Então está respondido. Obrigado, Lizzie. Eu que agradeço, É. professor. Quem mais quer compartilhar ou falar alguma coisa? Tudo bem, gente? Tanta coisa assim, nossa, nada. Vocês já estão super mega blaster, cara. Eu tenho um monte de coisa para falar do meu mandala, então eu acho que eu vou falar do meu mandala. Já que vocês não querem falar do de vocês, falo eu do meu, tá? Ah, tudo bem, gente? E nem só do seu mandala, mas das coisas que percebeu nesse sentido, em fazer o exercício desta forma. Eu vou só completar, então. Ninguém quer falar mais nada mesmo nesse momento? Não? Tá. Então eu vou completar só o exercício com uma outra parte que nós já conhecemos, para aí a gente poder destrinchar o nosso trabalho. E aí a gente para a gravação, porque a gente vai falar dos nossos materiais. Aí é um espaço privado nosso, tá? Mas é assim. Antes da gente fazer isso, eu vou só completar o exercício com uma coisa que vocês já conhecem. Pegue o mandala de vocês, coloque na distância de um braço de distância e faça uma pequena envergadura com a folha. Vocês já fizeram isso outras vezes. Deixa os globos oculares bem relaxados e você vai olhar para o centro do seu desenho. Não obrigatoriamente precisa ser o centro do mandala, é o centro do desenho. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Devagar, há no centro do desenho um fiozinho imaginário de nylon que você vai puxar ele para fora. E essa circunferência que está aí projetada no papel, na sua mente, que mente, começa a se transformar numa esfera. E você vai percebendo que esse desenho vai ficando muitas vezes maior que você. Ou você diminuindo a ponto de caber dentro do seu mandala essa esfera. E você pula para o centro do seu mandala, pequenininho. Se quiser, pode relaxar, fechar os olhos, porque o mandala já está constelado na sua mente.
E você se permite essa possibilidade da viagem no centro do seu mandala, como se existisse um eixo bem no centro do mandala e você está no eixo. E desse eixo você vira ao redor de si mesmo 360 graus, olhando para cima, para baixo, para o lado, para o outro. E para todos os lados que você vê o seu mandala de dentro. Sempre atento na inspiração, pausa, expiração, pausa e voltando a inspirar. Observa como você está se sentindo aí dentro do seu mandala. Só isso. Que coisas você percebe a seu respeito aí agora? Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Se traz para você algum pensamento ordinário, da mente que mente, algum pensamento mais verdadeiro, essencial, que esteja em contato com o seu core, com cardio. Se pega em outros centros de força dos 7 básicos que nós temos, se traz uma sensação, uma emoção. Vai observando. E devagar, bem devagar, você sai do centro do seu mandala, andando na periferia do mesmo, observando se tem outras informações significativas para você. Até você poder voltar ao eixo, ao centro principal desse mandala. Você se despede desse mandala, agradece as informações que ele transmitiu para você. E mentalmente você sai desse mandala. E você percebe você dentro do seu corpo físico aqui agora, sentado nesta cadeira, neste lugar onde você se encontra, sabendo que o seu mandala está projetado na folha que está na sua mão ou em cima de uma mesa, não tem problema nenhum. Ele volta a ficar bidimensional, né? Ali no papel e você aqui. E devagar, sem pressa, você presta atenção em você. Se surgiu alguma coisa que você queira anotar no seu diário de bordo, nesse exercício que nós estamos fazendo, fique à vontade. E aqui eu peço licença para interromper a nossa gravação da tarde de hoje.